De uns tempos para cá, a gente começou a ver bastante as abordagens sobre a microbiota intestinal, o que é totalmente bem-vindo e que sim, a nossa microbiota intestinal, quando funciona bem, tem uma melhora de performance, tá? Isso não é besteirinha, coisinha irrelevante, não. Uma microbiota saudável é muito importante para o seu desempenho físico, de saúde, de tudo. Isso é realmente importante, tá? Eu já fiz vídeo falando sobre microbiota aqui, então sempre que tiver uma dúvida procura, Leandro Twin mais tema. Mas hoje nós temos que entender 3 coisas, tá? O que são pré-bióticos e probióticos. Leandro Twin, já ouvi falar sobre isso, tá? E sobre os simbióticos? Esse daí eu nunca ouvi. Então essas 3 chaves serão discutidas no vídeo de hoje. Então já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois isso não é um modismo alimentar. Isso é realmente algo que você deve saber para de melhor na sua vida, tanto dos resultados quanto da sua saúde. Pois bem, vamos do começo então. O que são os probióticos? Os probióticos são os micro-organismos vivos, tá? Colônias, milhões deles no nosso corpo, e que esses organismos vivos estão dentro do nosso microbiano intestinal. Daí que vem a palavra microbiota. E quando você tem uma microbiota intestinal muito boa, isso é bom para a sua saúde, porque tem tudo a ver com a sua imunidade e com a produção, por exemplo, de enzimas, que tem tudo a ver com a absorção dos nutrientes. Onde eu encontro esses micro-organismos, né? Quais são os probióticos na alimentação? Porque eu entendi que eu tenho esses micro-organismos dentro de mim, mas eu posso ingerir para somar com a minha colônia? Posso. Onde eu vou encontrar? No iogurte, em bebida fermentada ou em suplementos probióticos, que te fornecem bilhões de micro-organismos vivos. Então você aumenta o seu estoque de organismos vivos através da suplementação de probióticos ou da ingestão, por exemplo, de iogurtes e bebidas fermentadas. Nesse sentido, a pergunta, claro, que vai gerar-se é: o que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos, por sua vez, não são organismos vivos. Eles são componentes alimentares não digeríveis, por exemplo, fibras, que afetam beneficamente os nossos hospedeiros, ou seja, a nossa microbiota, ou seja, a nossa colônia de organismos vivos. Eles vão alimentar a colônia de organismos vivos. E essa alimentação positiva vai gerar o estímulo da proliferação dessas bactérias. Leandro Twin, essas bactérias que estão no nosso cólon são bactérias? São, mas são bactérias do bem. Os pré-bióticos, então, são encontrados nas fibras, por exemplo, e nas bebidas lácteas novamente, nas frutas, como por exemplo banana, nos legumes, verduras, etc. Então, vamos lá. Probiótico são os organismos vivos. Não adianta você suplementar com probiótico, botar probiótico para dentro e não alimentar a sua colônia. Pensa você adotar milhões de animais, mas você não dá de comer para eles. O que vai acontecer? Todos eles irão falecer. Perfeito? Então o que você precisa? Você precisa aumentar a sua colônia e alimentar a sua colônia. Então não adianta tomar cápsula de probiótico se você não ingere fibras, não cuida da ingestão dos seus fitoquímicos, se você não alimenta positivamente a sua flora intestinal. Leandro Twin, e se eu consumir só os pré-bióticos? Muito bem, os pré-bióticos eles são uma comida para que se gere probióticos, para que se nutra e eles se reproduzem. Vamos dizer que você tenha 10 cachorros, 5 fêmeas e 5 machos. Se você alimentar eles bem, eles tendem a se reproduzir e virar mais. Agora, eu posso aumentar o meu estoque de cachorros adotando mais cachorros, não só alimentando e esperando eles se reproduzir. Então aí que está, probióticos e pré-bióticos. Então eu já coloco a colônia para dentro e o outro eu alimento essa colônia e eles vão se reproduzir. E aí eu tenho o sucesso mais rápido e eficiente. E que mais que essa colônia faz, fora o que você já falou? Essa colônia, por exemplo, vai prevenir o seu organismo de entrar num estado inflamatório. E o estado inflamatório é um estado que drena a nossa vida. Então, por exemplo, câncer de cólon retal já é diminuído. Mas lembre-se sempre, o excesso de probióticos não se mostra grande problema. Então, uma grande quantidade de probióticos ingeridos via oral,
Não, tudo bem. Agora, o excesso de prebiótico, ou seja, o excesso de fibras, pode gerar gases, distensão abdominal, diarreia. Então, cuidado com o excesso de fibras. Quantidade mais ou menos adequada, 10 gramas para cada 1.000 calorias da sua dieta. Isso pode mudar para mais ou para menos, de acordo com uma tolerância pessoal. Algumas pessoas têm mais tolerância, outras menos. E a tolerância também é adquirida. Então, estou mandando 10 gramas para 1.000 calorias. Então, 3.000 calorias, 30 gramas de fibras. Estou dando um exemplo. Com o tempo, eu vou mandar 35, 40 e eu não vou sentir gases, distensão abdominal, diarreia, nem nada do tipo. Mas de primeira aos 30 já pode me dar problema. Então, se me der problema, eu já vou reduzir 25, 20, deixo um tempo, depois tento subir de novo. Cada pessoa vai descobrir o seu número. Beleza, Dentuinho, você já me enrolou o suficiente para falar dos prebióticos e dos probióticos. E os simbióticos que eu nunca ouvi falar? Pois bem, este terceiro grupo ele é realmente novo e nada mais é do que a soma junto dos pré-bióticos e dos probióticos. Quando eu tenho no mesmo produto pré-biótico e probiótico, eu tenho uma unidade simbiótica. Então, por exemplo, eu posso fazer um alimento enriquecido com fibras e probióticos. Então, eu tenho um alimento simbiótico. Ou eu posso fazer um suplemento alimentar onde eu tenha, por exemplo, alguns probióticos e juntamente alguns pré-bióticos. Então eu vou consumir, eu tenho algo completo, porque você já entendeu que é importante você aumentar a sua colônia e você aumentar ela de forma que ela faça o trabalho, sem você colocar organismos de fora, mas que também você alimente eles para que eles não morram, tá? Porque eles são muito suscetíveis à morte. Então, em tese, os simbióticos é a combinação perfeita. Porém, os simbióticos, eles estão ainda muito no começo, não tem grandes estudos e estão sendo objetos de discussão constantemente se há realmente benefícios. Então, o que está se propagando? Claro, a indústria da suplementação coloca que os dois juntos, simultaneamente, é o melhor dos cenários e tal. Já a discussão é o seguinte, não, os seus probióticos morrem rápido, realmente, mas não é tão rápido assim. Pô, não ingeri hoje, morreu tudo hoje. Não. Então, se eles estão vivos lá dentro e eu mandar probiótico agora e pré-biótico daqui 12 horas, não tem grandes problemas. Então, essa questão do simbiótico, você não deve ficar muito preso, porque não existe, ao que tudo indica, essa emergência de se colocar os dois juntos. Você pode consumir probióticos em demasia no horário, então vou suplementar pela manhã, vou fazer minha dieta de jejum, e antes de dormir, vou fazer uma alimentação rica em fibras com bastante, então, portanto, pré-bióticos. E aí a minha colônia vai receber isso, vai se agraciar e vai aumentar e manter-se saudável, me mantendo saudável. Então tá explicado. Pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Maravilha, Leandrão! Mas lá nos pré-bióticos, que são basicamente as fibras a gente tem solúvel e insolúvel, não é mesmo? Isso, exatamente. Mas afinal de contas, qual que eu mando, solúvel ou insolúvel? Qual é melhor? Tem alguma que faz mal? Tudo aqui então sobre fibras. Extremamente importante você entender, porque dependendo da fibra, ela vai resolver algumas coisas e a outra fibra vai resolver algumas outras coisas.